O anjo de Deus que matou 185 mil soldados em um único dia. A história que poucos conhecem. Você já se perguntou por que Deus intervém de maneiras que desafiam toda a lógica humana, como se houvesse segredos espirituais escondidos atrás do silêncio e dos mistérios que atravessam a nossa fé? Hoje você vai compreender o propósito por trás de uma das maiores intervenções divinas já registradas, um acontecimento que revela a força de Deus quando tudo parece perdido. E talvez o que você esteja vivendo agora seja ponto exato onde o milagre começa a se mover no invisível, mesmo que você ainda não veja. Porque há momentos em que a vida nos cerca, pressiona, ameaça e nos coloca diante de batalhas que não escolhemos. Eu também já vivi situações assim, dias em que o medo parecia maior do que qualquer palavra de esperança. E quanto mais eu me aprofundava nessas histórias e ouvia pessoas que enfrentaram seus próprios abismos espirituais, mais eu percebia que Deus age com precisão, justamente quando a alma está mais frágil, quando o coração sente que não tem mais saída. É por isso que a história que você está prestes a ouvir carrega um peso tão profundo. Porque houve uma noite em que uma cidade inteira acreditava que seria destruída ao amanhecer. E ainda assim, Deus escreveu um desfecho que ninguém poderia imaginar. Uma reviravolta tão intensa que desmontou o orgulho dos poderosos e mostrou que o céu continua movendo forças que os olhos humanos jamais conseguem ver. E o que vou revelar a seguir pode transformar completamente a forma como você entende as batalhas que cercam a sua vida hoje, porque essa história mostra que Deus ainda luta por aqueles que já perderam todas as forças. A noite em que o mundo parecia desabar, há noites que parecem carregar o peso de uma vida inteira. Noites em que o silêncio fala mais alto do que qualquer voz humana e em que o coração sente que algo está prestes a acontecer, mesmo que os olhos não enxerguem nada além de escuridão. Foi assim que Jerusalém viveu aquele momento. A cidade inteira parecia respirar medo. Os muros altos, que antes simbolizavam proteção, agora soavam como fronteiras frágeis diante de um exército que avançava com a confiança de quem acreditava já ter vencido. As ruas estreitas guardavam passos arrastados, murmúrios inseguros, orações sussurradas e um desespero que ninguém conseguia disfarçar. Era a sensação profunda de que o futuro estava sendo engolido pelo pior dos cenários. O som distante dos soldados inimigos ecoava como trovões abafados. Eram passos ritmados, coordenados, carregados de arrogância, como se cada batida no solo fosse um anúncio de que nada seria capaz de impedir a destruição que se aproximava. Para muitas famílias, aquela noite era o retrato exato do fim. Dentro das casas, pais tentavam manter a calma enquanto apertavam seus filhos contra o peito. Era possível ver o medo nos olhos das crianças, mas também era possível perceber que os adultos não sabiam o que dizer para acalmá-las. Como oferecer esperança quando o inimigo estava às portas, numeroso, forte e sem qualquer intenção de negociar? Como preservar a fé quando tudo ao redor gritava perda? Esse era o dilema que sufocava a cidade. Anciãos sentados nos degraus das portas olhavam fixamente para o céu buscando respostas. Suas rugas marcadas pelo tempo pareciam ainda mais profundas naquela noite, como se carregassem não apenas a idade, mas também a angústia de uma nação inteira. Homens que antes eram reconhecidos como guerreiros caminhavam pelas muralhas fingindo coragem, sustentando a espada com firmeza enquanto suas mãos tremiam. Eles tentavam vigiar, tentavam mostrar força, mas cada um deles sabia que a força humana não seria suficiente. O inimigo não era apenas maior em número, era mais preparado, mais equipado e comandado por um rei que acreditava ser invencível. A cada segundo, a cidade parecia menor, mais vulnerável e mais silenciosa. E no meio desse silêncio, havia algo ainda mais profundo acontecendo no íntimo das pessoas. Muitas delas se perguntavam se Deus havia se afastado. A sensação de abandono espiritual se espalhava pelas ruas como um vento frio. Não era apenas medo do inimigo. Era um medo mais íntimo, mais doloroso. O medo de não ser ouvido, de estar vivendo um momento em que o céu parecia fechado. Você já sentiu isso?
Esse tipo de sensação que invade a alma quando a pressão da vida se torna grande demais e tudo o que você encontra ao redor são sinais de que nada vai melhorar. Jerusalém sentia exatamente isso. Era como se cada coração estivesse sendo apertado por uma mão invisível que roubava o ar, roubava a paz e deixava apenas a inquietação. Mas existe algo curioso sobre as noites que mais nos assustam. Elas também costumam ser as noites em que Deus trabalha com mais intensidade, embora ninguém perceba. Enquanto os homens olhavam para o perigo, o céu observava a situação com precisão. Enquanto o inimigo confiava em sua própria força, Deus preparava uma resposta que não dependia de números de espadas, de estratégias ou de exércitos. Era uma resposta que nascia no invisível, que caminhava no silêncio, que se movia sem anúncio. Porque Deus não precisa de ruído para agir. Ele não precisa de aplausos, não precisa de testemunhas, não precisa de expectativas humanas. Ele só precisa decidir ser Deus. E quando ele decide, nenhuma força contrária consegue impedir. Naquela noite, enquanto a cidade acreditava estar vivendo seus últimos instantes, uma ação divina estava sendo alinhada de forma tão precisa que mudaria o destino de uma nação inteira. Não havia sinais disso, não havia prenúncios. A cidade não viu nada, não ouviu nada, não sentiu nada. Mas o mover de Deus já estava em curso. E essa é uma das maiores lições dessa história. Às vezes, as noites mais terríveis da nossa vida são justamente aquelas em que Deus está preparando nossa libertação. Não sentimos, não enxergamos, não entendemos, mas Ele está agindo. Ele age no silêncio quando nosso coração está mais frágil. Ele age quando desistimos de lutar com nossas próprias mãos. Ele age quando a situação parece impossível, porque é no impossível que o poder dele se revela com mais clareza. Jerusalém não sabia, mas estava prestes a viver uma das intervenções mais poderosas registradas nas Escrituras. O povo só via o medo, só sentia o desespero, só enxergava o exército inimigo do lado de fora. Entretanto, enquanto seus pensamentos estavam tomados pela angústia, Deus preparava algo que faria o mundo inteiro perceber que nenhuma ameaça é grande demais para ele. Aquela noite que parecia destinada à derrota se tornaria a prova de que o impossível é apenas o palco onde Deus mostra quem realmente é. E essa verdade continua viva hoje. Quando a vida parece estar prestes a desabar, quando tudo ao redor anuncia derrota, é exatamente aí que Deus começa a escrever aquilo que mais tarde chamaremos de milagre. A cidade que esperava pela própria ruína. Jerusalém estava viva, mas era como se respirasse por aparelhos. Cada rua, cada pedra do calçamento, cada fresta das casas carregava a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. A cidade não era apenas um lugar físico, era um corpo coletivo com medo pulsando nas veias. Um coração que batia acelerado diante da ameaça que cercava tudo. O exército assírio não era apenas numeroso, era brutal, conhecido por destruir cidades inteiras e humilhar nações que se opunham a seu poder. Com cada dia que passava, o cerco apertava. E a esperança parecia desvanecer como a última chama de uma vela prestes a apagar. Não havia mais comércio, não havia mais música, não havia risos nas portas das casas. Havia apenas espera. Uma espera amarga, silenciosa e carregada de pressentimento. As portas da cidade estavam fechadas, mas era como se a própria alma de Jerusalém estivesse trancada junto com elas. Mulheres caminhavam com passos rápidos, apertando jarros contra o peito, como se temessem que qualquer ruído atraísse a ira do inimigo. Crianças, que antes brincavam pelas ruas, agora observavam tudo em silêncio, como se percebessem que até a inocência precisava fazer silêncio diante do perigo. E os homens, que tantas vezes defenderam suas famílias com confiança, agora se viam impotentes. De que adiantava coragem quando o inimigo era tão grande que até o chão tremia? De que adiantava bravura quando nenhuma estratégia militar era capaz de conter a destruição prestes a cair sobre eles? A cada manhã, quando o sol surgia por trás das montanhas, trazia consigo a mesma pergunta silenciosa: seria esse o último amanhecer?
A cidade vivia entre a luz e o medo, entre o desejo de sobreviver e a certeza crescente de que estava prestes a cair. Muitos se reuniam no templo, não para celebrar, mas para clamar por misericórdia. Seus joelhos tocavam o chão frio, enquanto suas vozes tremiam, pedindo por intervenção. Não havia garantias, não havia sinais visíveis de esperança. Era como se o céu estivesse observando tudo, sem emitir uma única resposta. E é exatamente aqui que o coração humano se revela. É no silêncio que as perguntas mais profundas surgem. Onde está Deus? Por que ele não responde? Por que permite que o inimigo avance tanto? Será que ele ainda cuida de nós? Mas a verdade é que muitas vezes, antes de Deus agir, ele permite que a realidade ao nosso redor revele nossa completa dependência dele. Jerusalém precisava chegar ao ponto em que todas as forças humanas se tornassem insuficientes, porque era somente na insuficiência que o povo conseguiria ver claramente quem realmente sustentava suas vidas. Não era o muro, não eram os guerreiros, não era o rei, era Deus. A fragilidade daquela cidade não era um sinal de abandono, mas um lembrete do quanto o ser humano tenta se apoiar em suas próprias estruturas até que elas desmoronem. E quando desmoronam, percebemos que sempre estivemos nas mãos dele. O inimigo do lado de fora observava Jerusalém com impaciência. Eles sabiam que a fome enfraquecia o povo. Sabiam que o medo corroía a confiança dos soldados. Sabiam que o tempo trabalhava a favor deles. Para o exército assírio, era apenas uma questão de dias até que a cidade cedesse. Eles se preparavam para uma vitória fácil. Talvez estivessem até celebrando antecipadamente. Mas havia algo que eles ignoravam completamente. Deus não havia terminado a história. O céu não estava silencioso por ausência, mas por estratégia. O silêncio de Deus não era descaso, era preparação. E essa preparação se movia de maneira tão sutil que ninguém dentro ou fora da cidade conseguia perceber. Enquanto Jerusalém se encolhia de medo, Deus observava cada lágrima, cada súplica, cada noite mal dormida. Ele via o coração do povo, via a aflição de Ezequias, via a arrogância de Senaqueribe, via tudo, nada estava oculto. E mesmo que parecesse que Deus estava demorando, ele não estava atrasado. Quando Deus trabalha na sombra, é porque ele está preparando luz suficiente para iluminar a vitória de forma incontestável. O problema é que, quando estamos vivendo dentro da crise, não conseguimos enxergar isso. Só vemos a ameaça, só sentimos o medo, só percebemos o peso do que pode dar errado. Mas Deus enxerga o fim, enquanto nós ainda estamos presos no meio. Ele vê a saída, enquanto nós vemos as paredes se fechando. Jerusalém se via fraca, vulnerável e completamente incapaz de impedir sua ruína. Mas é exatamente nesse tipo de cenário que Deus costuma escrever suas maiores intervenções. Não há glória humana possível quando tudo parece perdido. Não há vaidade quando o coração está quebrado. Não há orgulho quando o perigo é grande demais. E foi nesse estado de completa fragilidade que a cidade, mesmo sem entender, estava sendo posicionada para testemunhar um dos acontecimentos mais impressionantes da história bíblica. A ruína parecia certa, mas Deus estava prestes a mostrar que nenhuma ruína é definitiva quando ele decide intervir. O povo não sabia, o rei não sabia, os inimigos não sabiam. Mas a noite que se aproximava não seria uma noite comum. Seria a noite em que o impossível se tornaria realidade sem que uma única espada fosse levantada. O rei que carregava o medo nos ombros. Ezequias caminhava pelo palácio como um homem que tentava esconder o peso que esmagava sua alma. Os servos o viam passando de um lado para o outro, com o olhar distante, como se ele estivesse fisicamente ali, mas sua mente estivesse presa no mesmo ponto onde todas as possibilidades terminavam. Ele era o rei, o líder, aquele que deveria transmitir segurança, mas dentro dele havia um turbilhão que ele lutava para manter em silêncio. Jerusalém olhava para ele em busca de coragem, mas Ezequias sabia que, humanamente, não havia mais nenhuma saída.
A cada relatório que chegava sobre o avanço do exército inimigo, a cada notícia trazida pelos vigias das muralhas, a cada detalhe da arrogância de Senaqueribe, o peso aumentava ainda mais sobre seus ombros. Ele se levantava ao amanhecer, mas o amanhecer não trazia descanso. Observava o horizonte buscando um sinal, qualquer sinal, mas só encontrava o mesmo cenário de ameaça que cercava a cidade. À noite, tentava repousar, mas o sono lhe escapava como areia entre os dedos. O som distante dos inimigos parecia entrar pelas janelas, percorrer os corredores e se deitar ao lado dele como uma sombra incômoda. A responsabilidade de um rei em tempos de guerra é pesada, mas a responsabilidade de um rei diante de uma ameaça impossível é quase insuportável. Ezequias carregava essa sensação a cada segundo, a de que segurava o futuro de milhares de vidas com mãos humanas que já tremiam. O rei observava os rostos do povo, via medo, angústia, desgaste. Via famílias tentando esconder o pânico umas das outras. Via que tentavam manter a postura, mas que não conseguiam disfarçar a expressão de desespero. Via crianças que perguntavam sem palavras se haveria amanhã. Ezequias sabia que não podia deixar o povo perceber o quanto ele mesmo estava abalado. Mas a verdade é que a guerra não o rodeava apenas do lado de fora. Ela também o corroía por dentro. Cada vez que ele se aproximava do templo, não era apenas para cumprir um rito religioso. Era porque naquele lugar, e somente naquele lugar, ele conseguia admitir suas fragilidades sem ser julgado. A pressão sobre ele não era apenas política, era espiritual. Senaqueribe não havia apenas ameaçado Jerusalém, havia zombado do próprio Deus, comparando-o aos deuses derrotados de outras nações. Essa afronta ecoava no coração de Ezequias. Era como se o rei assírio tivesse tentado arrancar a última fonte de confiança do povo, dizendo que o Deus deles não poderia salvá-los. Essa ofensa mexia profundamente com o espírito de Ezequias. Ele carregava o peso de uma batalha que não era só física, mas também espiritual. O inimigo queria tomar a cidade, mas também queria destruir a fé do povo. E Ezequias sabia que se a fé fosse abalada, nada mais sustentaria Jerusalém por dentro. As noites do rei eram longas e silenciosas. Ele caminhava pelos corredores escuros, às vezes parando diante das portas onde famílias dormiam inquietas. Ele via a fragilidade daquele povo e sentia algo partir dentro dele. Ele era o rei, sim, mas naquele momento ele era apenas um homem diante de um abismo. Não era a coroa que pesava sobre sua cabeça, era o medo de ver sua nação cair, o medo de ver seu povo massacrado, o medo de perder tudo. E, ao mesmo tempo, havia outra sensação mais difícil de suportar: o medo de falhar. Como explicar a um povo que confia em você que não há força suficiente para impedir o mal que se aproxima? Como ser líder quando a própria alma está exausta? Ezequias tentou buscar conselhos entre seus oficiais, mas eles viam apenas a superfície. O que ele sentia por dentro não era algo que pudesse ser compartilhado com facilidade. Ele precisava parecer forte, mesmo quando a força estava se esgotando. Ele precisava se manter firme, mesmo quando suas próprias convicções tremiam. Era uma luta silenciosa, uma guerra interna, um conflito entre a fé que ele defendia e os medos que tentavam sufocá-la. Muitos imaginam que reis são imunes ao desespero, mas Ezequias provava o contrário. Ele era humano e estava diante de uma situação que deixaria qualquer homem de joelhos. Em um desses momentos de solidão, enquanto caminhava pelo palácio escuro, Ezequias percebeu que só havia um lugar onde ele poderia colocar o peso que carregava. Ele sabia que a força humana havia chegado ao fim. Ele sabia que não havia estratégia militar capaz de salvar Jerusalém. Ele sabia que nenhum aliado viria em seu auxílio. E foi exatamente nessa consciência brutal da própria incapacidade que nasceu o único gesto que poderia mudar tudo: entregar a situação completamente nas mãos de Deus. Não era fácil fazer isso. Para muitos, entregar é sinal de fraqueza. Para Ezequias, foi o momento em que ele compreendeu que sem Deus não havia futuro possível. E é isso que torna sua história tão humana. Porque todos nós, em algum momento da vida, carregamos pesos que tentamos esconder.
Há batalhas internas que ninguém vê. Há noites em que seguramos lágrimas para não preocupar quem está ao nosso lado. Há medos que tentamos enfrentar sozinhos até perceber que só estamos afundando mais. Ezequias viveu isso com intensidade, mas foi justamente quando ele reconheceu a própria fraqueza que abriu espaço para que Deus fizesse o que nenhum homem poderia fazer. O rei estava no limite. A cidade estava no limite. O povo estava no limite. E é exatamente quando tudo chega ao limite que o sobrenatural começa a se movimentar. Ezequias ainda não sabia, mas sua entrega estava prestes a ser a chave que abriria uma intervenção divina sem precedentes. Uma intervenção que mudaria tudo em uma única noite. A voz que desafiou o Deus vivo. Senaqueribe não avançava apenas com soldados, armas e estratégias militares. Ele avançava com palavras afiadas como lâminas, calculadas para destruir não apenas muros, mas convicções. Ele sabia que, antes de vencer Jerusalém pela força, precisava quebrar a confiança do povo. Precisava arrancar deles a última centelha de fé que os mantinha de pé. Por isso enviou mensageiros com discursos provocativos, discursos que atravessavam as muralhas e encontravam o coração dos que ouviam. Não era apenas ameaça física, era humilhação espiritual. Era como se ele estivesse dizendo que nenhum milagre poderia salvá-los, que nenhum Deus poderia intervir, que nenhuma oração surtiria efeito. E essa era a parte mais cruel da guerra, o ataque direto à alma. Os mensageiros gritavam na língua do povo para que todos entendessem perfeitamente o insulto. Eles diziam que Jerusalém seria destruída como tantas outras cidades já haviam sido. Diziam que nenhum Deus havia conseguido impedir o avanço assírio. Diziam que Ezequias enganava o povo ao afirmar que o Senhor os salvaria. Era como se cada palavra fosse um golpe que tirava o ar dos ouvintes. As pessoas nas muralhas ouviam aquilo paralisadas, tentando processar a ousadia daquele rei que não apenas desprezava Israel, mas ousava colocar o Deus vivo no mesmo nível dos ídolos feitos por mãos humanas. O impacto era devastador. Muitos se perguntavam se o que ouviam poderia ser verdade. Afinal, os inimigos tinham destruído nações poderosas. Quem garantiria que Jerusalém seria diferente? Senaqueribe falava como quem acreditava ser invencível. Suas palavras carregavam a arrogância de alguém que nunca havia experimentado derrota. Ele olhava para Jerusalém como quem olha para uma presa frágil. Para ele, Deus não era um oponente. Era apenas um nome na lista dos deuses que pretendia ridicularizar. O rei assírio não percebia que suas palavras iam além de um discurso militar. Ele estava afrontando o próprio Deus, e essa afronta tinha peso. Era como um desafio lançado ao céu, um desafio que mudaria completamente o rumo daquela história. Mas naquele momento, quem ouvia não percebia isso. As pessoas apenas sentiam a dor de ver sua fé sendo atacada com desprezo. No coração da cidade, as palavras de Senaqueribe ecoavam como uma sombra escura que tentava se espalhar sobre tudo. A dúvida começou a surgir. Será que Deus realmente os protegeria? Será que o inimigo tinha razão? Será que aquela era apenas mais uma cidade prestes a cair? O povo se entreolhava, procurando nos rostos uns dos outros uma resposta que ninguém tinha. A arrogância do rei assírio era tão intensa que parecia preencher o espaço entre as muralhas, sufocando a esperança. A cada discurso, a cada insulto, a cada zombaria, o peso espiritual aumentava. Não era apenas uma guerra externa, era uma invasão emocional, mental e espiritual. Ezequias ouviu aquelas palavras como um golpe direto na alma. Não era apenas a cidade sendo desafiada, era Deus sendo reduzido ao mesmo patamar dos ídolos mortos que outros povos adoravam. O rei sabia que aquilo ultrapassava qualquer limite aceitável. Senaqueribe não estava apenas se gabando de sua força. Ele estava mexendo com o nome do Senhor. A ofensa não era a Jerusalém. A ofensa era ao Deus que havia sustentado aquela nação desde o início. E esse tipo de afronta nunca passa despercebido diante dos olhos do céu. Mas Ezequias era humano.
e sua alma sentia o impacto daquelas palavras como qualquer outra pessoa sentiria. Era uma dor que misturava indignação, temor e impotência. As palavras do inimigo são, muitas vezes, mais perigosas do que suas armas. Elas entram sem pedir permissão, instalam-se silenciosamente, criam raízes de dúvida e começam a trabalhar contra nós de dentro para fora. Jerusalém estava sendo atacada por palavras que queriam arrancar sua identidade, sua esperança e sua confiança em Deus. Essa é uma tática antiga, usada por inimigos espirituais até hoje. Fazer você acreditar que Deus não vai agir. Fazer você pensar que está sozinho. Fazer você imaginar que o mal é mais forte que o céu. E quando essa dúvida entra, ela corrói lentamente a fé. Mas algo acontecia nos bastidores do invisível. A arrogância de Senaqueribe não passava despercebida. Ele falava como se governasse o mundo, mas ignorava que o mundo não está nas mãos dos orgulhosos, e sim nas mãos de Deus. Ele acreditava que sua força era absoluta, mas não sabia que nenhuma força humana tem impacto diante de uma única palavra do Senhor. Cada insulto, cada zombaria, cada desafio lançado ao céu estava sendo registrado no trono de Deus. E quando o céu é desafiado, o céu responde. Não com gritos, não com pressa, não com desespero. Responde com poder. Enquanto o povo sofria ouvindo aquelas afrontas, Deus permanecia em silêncio. Não porque estivesse distante, mas porque o momento da resposta ainda não havia chegado. O silêncio de Deus muitas vezes parece ausência, mas na verdade é alinhamento. Ele permite que o inimigo fale tudo o que deseja, porque quando chega a hora da intervenção, ninguém pode questionar quem realmente tem o controle. E Senaqueribe, sem perceber, estava cavando a própria derrota. Ele não sabia, mas suas palavras haviam atravessado um limite espiritual que mudaria tudo. Em breve ele descobriria que desafiar o Deus vivo é um erro que traz consequências que nenhum poder humano consegue evitar. Jerusalém ainda não entendia, mas aquela voz arrogante, aquela afronta tão direta, estava prestes a se tornar o ponto de virada da história. Porque quando o inimigo levanta a voz para desafiar Deus, é nesse exato momento que o céu começa a preparar a resposta que ninguém espera. Quando a ameaça se torna pessoal, a cada novo discurso assírio, a guerra deixava de ser apenas um conflito entre reinos e começava a invadir o interior de cada pessoa em Jerusalém. A ameaça já não estava apenas do lado de fora dos muros. Ela havia penetrado o coração da cidade. O medo que antes vinha do exército inimigo agora surgia de dentro do próprio povo, alimentado pelas palavras duras, pela incerteza dos dias e pela sensação cada vez mais sufocante de que estavam vivendo o capítulo final de suas vidas. A batalha não era apenas física, era emocional, era espiritual, era íntima. Quando um inimigo toca no território da fé, a luta ultrapassa limites que os olhos humanos podem enxergar. Muitos tentavam manter a postura, mas a verdade é que o medo toma formas diferentes dentro de cada pessoa. Uns ficavam inquietos, caminhando de um lado para outro, olhando para o céu como se buscassem respostas que nunca vinham. Outros se recolhiam em silêncio, sentindo a angústia corroer o peito como se estivessem presos em um quarto sem portas nem janelas. E havia aqueles que tentavam se convencer de que talvez o inimigo tivesse razão. Talvez Deus realmente não intervisse mais. Talvez estivessem vivendo o resultado de um abandono divino. Esse pensamento, tão doloroso, começava a ganhar espaço na mente de muitos. E quando a fé é ameaçada, a alma sente como se estivesse sendo despedaçada por dentro. Os anciãos, aqueles que carregavam a memória viva das intervenções antigas de Deus, tentavam lembrar ao povo que o Senhor já havia libertado Israel outras vezes. Mas até eles, em seus momentos de solidão, lutavam contra pensamentos que insistiam em sussurrar que talvez esta fosse a última história da sua geração. Quando a ameaça se torna pessoal, até os mais fortes tremem. E não por falta de fé, mas porque a dor do presente fala mais alto do que a esperança do futuro. Jerusalém vivia exatamente isso. A cada dia que passava, a sensação de fim se intensificava. A dor se aproximava como uma sombra
que se espalhava sem pressa, ocupando cada espaço emocional. Dentro das casas, famílias se abraçavam com medo. Mães tentavam cantar para acalmar seus filhos, mas até suas vozes tremiam. Homens guardavam as portas como se isso pudesse impedir a tragédia que se aproximava. Crianças, mesmo sem entender completamente a situação, percebiam no semblante dos adultos que algo muito errado estava acontecendo. A cidade como um todo carregava um silêncio pesado, um silêncio que não era de paz, mas de desespero. Era a respiração contida de um povo que esperava o golpe final. E essa espera tornava cada minuto um tormento. Mas existe um detalhe importante que muitos não perceberam naquele momento. Quando o inimigo tenta destruir a fé, quando ele tenta quebrar a confiança em Deus, ele sempre ultrapassa um limite que não deveria ultrapassar. A afronta de Senaqueribe não era apenas contra Jerusalém, era contra o próprio Deus. E quando uma ameaça chega a esse ponto, ela deixa de ser apenas uma provocação humana e se transforma em uma declaração espiritual. O rei assírio estava mexendo com algo que ele não compreendia. Ele não estava apenas pressionando um povo, estava cutucando o território que pertence ao Senhor. Essa é a diferença entre uma ameaça comum e uma ameaça pessoal. Uma ameaça comum assusta, mas uma ameaça pessoal tenta roubar aquilo que sustenta a alma, a fé. E foi justamente aí que a batalha ganhou outra dimensão. Ao ver seu povo emocionalmente destruído e espiritualmente desestabilizado, Ezequias sentiu de forma ainda mais intensa o peso que carregava. Era como se o inimigo tivesse atravessado os muros e estivesse tentando arrancar o próprio coração da cidade. Em momentos assim, a alma humana se vê diante de um precipício, e o precipício de Jerusalém era profundo. No entanto, enquanto as pessoas sentiam que estavam sendo vencidas por dentro, algo acontecia no invisível. O céu observava não apenas o exército inimigo, mas também o coração do povo. Deus via cada lágrima, via cada noite mal dormida, via cada oração que tremia, via cada dúvida que tentava se instalar. Ele via principalmente o ponto exato em que a ameaça havia se tornado pessoal demais para ser ignorada. O inimigo havia tocado naquilo que pertence somente a Deus, a honra do seu nome. E isso muda tudo. Não porque Deus precise se defender, mas porque Ele é fiel a quem confia nele, mesmo quando essa confiança está sendo sufocada pelo medo. Jerusalém não sabia, mas a dor que estavam vivendo estava empurrando-os para o centro da intervenção divina. Era como se Deus estivesse permitindo que cada camada de autoconfiança fosse retirada, não para destruí-los, mas para preparar o coração deles para algo que seria tão extraordinário que ficaria registrado para sempre na história. A ameaça havia se tornado pessoal para o povo, mas também havia se tornado pessoal para Deus. E quando isso acontece, o resultado nunca é favorável ao inimigo. A cidade ainda sofria, ainda temia, ainda chorava, mas estava prestes a descobrir que existe um limite que nenhum exército pode ultrapassar impunemente. O limite do Deus vivo. O inimigo acreditava que suas palavras tinham conquistado o coração do povo. Acreditava que o medo havia vencido a fé. Acreditava que a ruína de Jerusalém era apenas questão de tempo. Mas o que ele não sabia era que aquela ameaça tão pessoal havia acendido algo que estava além do alcance humano. O que estava por vir não seria apenas defesa, seria demonstração, seria resposta, seria justiça. Seria Deus mostrando que nenhuma voz arrogante, nenhum poder humano e nenhuma intimidação desta terra pode silenciar a intervenção do céu quando ele decide agir. A oração que rasgou o silêncio do céu. Quando todas as forças se esgotam, quando as estratégias falham, quando o medo toma o lugar da coragem e o inimigo parece determinado a destruir até a última esperança, existe apenas um lugar onde a alma pode encontrar refúgio verdadeiro. E foi exatamente para esse lugar que Ezequias correu. Ele não foi ao conselho militar, não procurou generais, não buscou reforços humanos. Ele entrou no templo. Entrou carregando nas mãos a carta de afronta enviada por Senaqueribe, mas no coração ele carregava algo ainda mais pesado. O desespero de um homem que sabia que, sem Deus,
tudo estava perdido. O templo estava silencioso, e esse silêncio parecia refletir o peso do que estava acontecendo do lado de fora, mas também revelava o espaço perfeito para aquilo que estava prestes a acontecer dentro dele. Ezequias se aproximou do altar com passos lentos, como se cada metro fosse a distância entre a ruína e a possibilidade de um milagre. Ele abriu a carta diante de Deus, estendeu-a com as mãos trêmulas e fez algo que revelava não a força de um rei, mas a vulnerabilidade de um homem quebrado. Ele colocou diante de Deus não apenas o papel, mas tudo o que acompanhava aquela ameaça: sua angústia, seu medo, sua impotência, sua incerteza, sua dor. Era como se naquele gesto ele estivesse dizendo: eu não posso, mas o Senhor pode. A oração que nasceu ali não foi uma oração bonita, calculada ou ensaiada. Foi uma oração sincera, crua, profunda, arrancada do fundo da alma, feita com a intensidade de quem não tem mais para onde correr. As palavras de Ezequias não eram de alguém que duvidava de Deus, mas de alguém que finalmente compreendia que só Deus poderia intervir. Ele não pediu glória pessoal, não implorou para ser exaltado, não exigiu respostas imediatas. Ele apenas reconheceu a soberania do Senhor. Ele declarou que Senaqueribe estava errado, que Deus não era como os ídolos mortos das outras nações, que o Senhor era o Deus vivo que governa sobre todos os reinos da terra. Ezequias orou com a convicção de que Deus podia ouvir, mas também com a humildade de quem sabia que dependia totalmente dessa resposta. Essa combinação, fé e rendição, é o que torna algumas orações capazes de tocar profundamente o céu. Enquanto o templo permanecia quieto, o coração de Ezequias derramava tudo diante de Deus. E é justamente esse tipo de entrega que faz com que o silêncio do céu comece a se mover. Muitas vezes imaginamos que Deus responde com barulho, com sinais visíveis, com manifestações espetaculares. Mas esse não foi o caso. Não houve trovões, não houve luz intensa, não houve tremor. O que houve foi algo muito mais profundo. Um romper no invisível. Porque antes de Deus alterar a realidade externa, Ele transforma a realidade interna. E foi ali, naquele momento, que a história começou a mudar. Não porque o cenário do lado de fora tivesse se modificado, mas porque Deus havia inclinado seu ouvido para a súplica de um coração sincero. A oração de Ezequias rasgou o silêncio do céu, não por causa da posição dele como rei, mas por causa da transparência da sua entrega. Ele não tentou parecer forte diante de Deus, não tentou impressionar com palavras. Ele simplesmente mostrou sua fragilidade e confiou. E é isso que muitas vezes falta nos momentos em que estamos cercados por nossas próprias batalhas. Ficamos tentando resolver tudo sozinhos, tentando manter o controle, tentando parecer fortes, quando na verdade Deus espera exatamente o contrário. Ele espera o momento em que paramos de lutar com nossas próprias mãos e entregamos a Ele o espaço para agir com poder. O templo, que tantas vezes era apenas parte da rotina religiosa, se tornou naquele dia o lugar onde a vitória começaria a ser escrita. Há lugares em nossa vida que só se tornam sagrados quando levamos até eles nossas dores mais profundas. E esse foi o momento de Ezequias. Ele estava diante do altar, sozinho, mas não estava abandonado. O céu o observava. O céu o ouvia. O céu se movia. E a oração dele não só tocou o coração de Deus, como também abriu o caminho para que Isaías recebesse uma mensagem que mudaria completamente o curso daquela batalha. Essa foi a resposta divina para a oração que brotou de um coração desesperado. Um anúncio claro, direto e poderoso de que o inimigo não entraria na cidade, não dispararia uma flecha sequer, não construiria rampas, não pisaria dentro dos muros. Deus defenderia Jerusalém por causa de seu nome e por causa de sua promessa. Esse tipo de resposta só acontece quando o coração humano chega ao limite e reconhece que só Deus pode agir. Ezequias viveu esse momento com uma intensidade que poucos compreendem. Mas essa intensidade é a mesma que muitos sentem hoje em suas próprias guerras. Há momentos em que a vida nos leva ao extremo, para que finalmente percebamos que Deus sempre foi nossa única saída.
E quando chegamos a esse ponto, quando nossa oração é o último fôlego de esperança que ainda resta, é exatamente aí que o céu se inclina para ouvir. E assim, em uma noite de medo, aflição e aparente silêncio, uma oração sincera subiu da terra e rompeu a imobilidade do invisível. Uma oração que não apenas tocou o coração de Deus, mas também colocou em movimento uma intervenção celestial que ainda seria revelada. Porque quando um coração quebrado se dobra diante de Deus, o impossível começa a se alinhar sem que ninguém perceba. A resposta invisível que mudou o destino de uma nação. A oração de Ezequias ainda ecoava no templo quando a resposta começou a tomar forma no invisível. Nada mudou imediatamente diante dos olhos humanos. As ruas continuavam silenciosas. O exército inimigo continuava cercando a cidade. As famílias ainda tremiam diante da possibilidade de ruína. Mas no mundo espiritual, onde decisões eternas são tomadas e onde o desfecho das batalhas se define antes de chegar ao campo físico, algo profundo estava acontecendo. A súplica sincera do rei havia atravessado o silêncio e alcançado o coração de Deus, e uma resposta começou a se mover com a precisão de quem governa o tempo e a história. Enquanto Jerusalém tentava sobreviver ao peso emocional do cerco, Isaías recebeu a mensagem que mudaria tudo. Não era uma visão nebulosa, não era uma palavra vaga. Era um decreto claro, forte e definitivo. Deus respondeu com a segurança de quem não recua. Ele declarou que Senaqueribe não entraria na cidade, não levantaria uma espada, não construiria rampas de ataque e não pisaria dentro de Jerusalém. A promessa era tão específica que parecia impossível acreditar nela diante daquela situação. Como confiar em palavras quando o inimigo estava tão perto? Como acreditar que um exército tão imenso seria impedido por uma determinação divina, invisível aos olhos humanos? Isaías levou a mensagem até Ezequias, e naquele instante, o peso sobre os ombros do rei mudou. A situação externa era a mesma, mas algo dentro dele havia sido transformado. Porque quando Deus fala, ainda que o inimigo esteja rugindo, algo no espírito humano se reorganiza. O medo percebe que não tem mais domínio. A insegurança começa a perder espaço. O desespero cede lugar à coragem, que não nasce das circunstâncias, mas da convicção. Ezequias ouviu a declaração divina e algo se aquietou em seu coração. Ele não sabia como Deus faria, não sabia quando, não sabia de que forma a intervenção viria, mas sabia que a resposta já havia sido liberada. E essa é uma das experiências mais profundas da vida espiritual. O momento em que nada mudou por fora, mas tudo mudou por dentro. A cidade ainda estava cercada, mas já não estava perdida. O inimigo ainda ameaçava, mas sua ameaça já não carregava o mesmo peso. Porque uma palavra de Deus tem mais poder do que 1000 exércitos. É o tipo de certeza que não se baseia no que vemos, mas no que ouvimos. E quando o que ouvimos vem do céu, a alma encontra paz mesmo em meio ao caos. A cidade ainda clamava, mas agora havia um fio de esperança, onde antes só havia desespero. Enquanto o povo caminhava pelas ruas, sem saber que a realidade já havia sido alterada, Deus ajustava cada detalhe daquilo que faria naquela noite. O inimigo acreditava estar no controle. Acreditava que a vitória era certa. Acreditava que bastava esperar mais algumas horas para pisar sobre Jerusalém, como tantas outras cidades que havia destruído. Mas o que ele não sabia era que sua derrota já estava determinada no tribunal celestial. Deus não pediu permissão, não consultou ninguém, não precisou de estratégia militar. O decreto havia sido liberado, e quando Deus decide, nenhuma força humana, espiritual ou circunstancial pode reverter. Isaías sabia que aquela mensagem não era apenas um consolo, era uma sentença. Para Jerusalém, significava vida. Para Senaqueribe, significava queda. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo aqui. A resposta que Deus enviou não foi apenas para livrar um povo do perigo. Ela foi também uma afirmação do caráter dele. Deus não age para provar algo a si mesmo, mas age para revelar quem ele é para aqueles que confiam nele.
A promessa de proteção não era apenas uma demonstração de poder, mas de fidelidade. A fidelidade de um Deus que viu o coração do seu povo sendo esmagado e decidiu intervir de forma tão precisa que ninguém poderia atribuir a outra causa. Durante aquelas horas que antecederam a intervenção, nada indicava que algo estava prestes a mudar. E é exatamente assim que as intervenções de Deus costumam acontecer. No momento em que tudo parece silencioso, no instante em que o inimigo parece mais forte, no ponto em que nossas forças chegam ao limite. Deus não precisa anunciar seus passos. Ele age quando quer, como quer, e na hora exata em que a vitória trará não apenas livramento, mas glória ao seu nome. O povo não viu o que estava acontecendo. O inimigo não viu. Nem mesmo Ezequias viu. Mas o céu se movia em silêncio, alinhando cada detalhe daquilo que seria revelado apenas ao amanhecer. Essa resposta invisível é um lembrete profundo sobre a forma como Deus trabalha. Muitas vezes você ora, clama, se entrega, mas nada parece mudar. O cenário continua o mesmo. O inimigo continua presente e o silêncio parece ser a única resposta. Mas assim como aconteceu com Jerusalém, o silêncio não é ausência, é preparação. Deus estava preparando um ato tão grandioso que ultrapassaria qualquer explicação humana. E essa preparação exige silêncio, porque o céu não precisa justificar seu processo. Ele apenas cumpre. Naquela noite, enquanto os homens dormiam inquietos e os inimigos dormiam confiantes, a resposta já estava decretada. E quando Deus decreta, o resultado não depende do tempo, da lógica ou da força humana. Depende apenas dele. A resposta invisível que havia mudado o destino de Jerusalém já estava em movimento, mas ninguém poderia imaginar o que aconteceria a seguir. O que estava prestes a ocorrer não seria apenas livramento, seria a prova definitiva de que, quando Deus fala, sua palavra é irrevogável. E o amanhecer mostraria exatamente isso. O envio do mensageiro que ninguém viu, enquanto a cidade dormia inquieta e o exército inimigo repousava com a arrogância de quem acredita que o amanhã já está decidido, o céu preparava uma intervenção que nenhum olho humano seria digno de testemunhar. Não havia ruído, não havia luz, não havia aviso. O mensageiro de Deus não desceu com trombetas, não rasgou o céu com brilho, nem se apresentou diante de ninguém. Ele veio no silêncio absoluto, naquele tipo de silêncio que só o divino domina, e cruzou o limite invisível entre o mundo espiritual e o mundo físico com uma missão tão precisa que mudaria para sempre o destino de reinos inteiros. O anjo enviado por Deus não precisava ser visto para ser real. O poder que o acompanhava não dependia de forma, não dependia de presença visível, não dependia de espetáculo. Ele carregava a ordem direta do trono celestial. E essa ordem não era negociável. Não havia resistência possível. Não havia proteção humana. Não havia estratégia militar. Não havia vigilância assíria capaz de impedir o que estava prestes a acontecer. Por quê? Quando Deus envia um mensageiro para intervir, ele não precisa de testemunhas. Ele precisa apenas que sua vontade seja cumprida. Durante aquela noite, o anjo caminhou pelo acampamento inimigo como quem percorre um campo aberto. Nenhum soldado percebeu. Nenhuma sentinela levantou a cabeça. Nenhum movimento denunciou a presença celestial. Era uma ação silenciosa, mas carregada de autoridade. O mensageiro do Senhor não se movia por força física, mas pelo decreto que carregava. E onde esse decreto alcançava, a vida cessava. Não por brutalidade, não por espetáculo, mas pela execução exata da justiça divina contra um exército que havia ousado desafiar o Deus vivo. A intervenção divina não nasceu da raiva de um rei humano. Não nasceu da força de um exército defensor. Nasceu da afronta direta contra Deus. Senaqueribe havia ultrapassado o limite. Ele havia zombado do nome do Senhor, comparado o Deus de Israel a ídolos que não respiram, não veem, não falam e não salvam. Ele havia ferido o território espiritual, onde nenhum ser humano tem autoridade. E quando essa fronteira é violada, o céu responde. Não com barulho, não com caos, mas com precisão absoluta. O mensageiro de Deus
se moveu naquela noite com a certeza de quem cumpre a vontade perfeita do Criador. E enquanto isso acontecia no coração do acampamento assírio, Jerusalém dormia sem saber que sua história estava sendo resgatada no silêncio mais profundo. O povo não percebeu o mover celestial. Não houve sonhos, visões ou sinais antecipados. Eles simplesmente descansavam como podiam, cercados pelo medo, pressionados pela incerteza e carregando no peito a dor de não saber se veriam o amanhecer. Mas o amanhecer viria. E ele não seria um amanhecer qualquer. Seria o tipo de amanhecer que divide a história em antes e depois, porque nele o invisível se tornaria evidente, e aquilo que Deus havia determinado seria revelado diante dos olhos de todos. O anjo continuava sua missão enquanto os soldados assírios dormiam confiantes, sem suspeitar que aquela seria sua última noite. Ninguém ouviu passos, ninguém viu movimento, ninguém sentiu presença. A intervenção foi tão silenciosa que o acampamento parecia intacto, mas estava sendo atravessado por um poder impossível de ser comparado a qualquer força humana. O mensageiro de Deus não veio para negociar, não veio para enviar recado, não veio para alertar. Ele veio para agir. Ele veio para cumprir a palavra que Deus havia pronunciado através de Isaías. E quando Deus fala, até o silêncio carrega a autoridade. Essa é a essência da intervenção divina. Ela acontece quando ninguém vê. Acontece quando ninguém espera. Acontece quando a lógica humana já não encontra espaço para a esperança. Deus não precisava que Jerusalém estivesse forte para intervir. Ele precisava que a afronta estivesse completa, e ela estava. O inimigo havia tocado no limite espiritual que jamais deveria ser tocado. E foi por isso que o céu enviou o mensageiro que ninguém viu, o operador silencioso da justiça divina, aquele que não depende de presença física para manifestar a vontade de Deus. Enquanto o anjo cumpria sua missão, as horas passavam como se nada estivesse acontecendo. Ezequias descansava com o coração ainda apertado, mas carregando agora a confiança na promessa divina. O povo dormia inquieto, achando que a ameaça ainda estava inteira diante deles. O mundo parecia imóvel, mas o invisível estava em movimento. E esse movimento definiria o amanhecer de maneira irrevogável. A intervenção não foi vista, não foi ouvida, não foi percebida por nenhum ser humano, e ainda assim foi a mais poderosa de todas as ações naquela guerra. Porque a mão de Deus não estava apenas protegendo Jerusalém, estava executando justiça, estava respondendo ao desafio de Senaqueribe, estava mostrando ao mundo que ninguém afronta o nome do Senhor e permanece de pé. O mensageiro invisível concluiu sua missão antes do amanhecer, e quando o sol finalmente tocasse o acampamento, todos veriam que Deus havia agido de um modo que apenas Deus pode agir. O que estava prestes a ser revelado não seria apenas livramento. Seria o testemunho vivo e incontestável de que a intervenção do céu não depende de olhos humanos para ser real. Porque naquela noite, o mensageiro que ninguém viu executou o milagre que mudaria o destino de uma nação. O campo de batalha que adormeceu e nunca acordou. Quando a madrugada começou a se dissipar e as primeiras linhas de luz tocaram o horizonte, nada parecia diferente à distância. O acampamento assírio permanecia imóvel, as tendas alinhadas como antes, as bandeiras erguidas, os escudos apoiados uns nos outros, os cavalos amarrados, o silêncio absoluto reinando sobre tudo. Não havia gritos, não havia movimentação, não havia o tumulto habitual dos soldados despertando para mais um dia de guerra. Aos olhos de quem observava das muralhas de Jerusalém, era apenas mais uma manhã de tensão. Mais uma manhã onde o povo se preparava para enfrentar o medo que os acompanhava havia dias. Mas essa aparente normalidade escondia o impossível. O acampamento todo estava quieto demais, profundo demais, estranho demais. Era o tipo de silêncio que a alma reconhece, mesmo antes que os olhos entendam. Os vigias na muralha estranharam a falta de movimentação. Eles esperavam ver sentinelas trocando turnos, soldados preparando armas, oficiais gritando ordens. Mas não havia nada. O campo inteiro parecia congelado.
Um dos vigias esfregou os olhos, achando estar sendo enganado pela luz do amanhecer. Outro inclinou o corpo para a frente, tentando captar algum movimento. Nada se movia, nada respirava, nada respondia ao vento. O silêncio que vinha do acampamento se espalhava como uma névoa fria, despertando inquietação. Algo estava errado, muito errado. Jerusalém não sabia, mas estava prestes a testemunhar a revelação mais surpreendente daquela guerra. A notícia correu rapidamente pelas muralhas. Os soldados começaram a se aglomerar, olhando atentamente para o acampamento inimigo, tentando decifrar o mistério. O sol continuava subindo, lançando uma claridade dourada sobre as tendas. Mas mesmo essa luz não revelava nada além de uma quietude que parecia antinatural. Não havia sons de passos, não havia tilintar de metal, não havia vozes, apenas silêncio. Um silêncio tão profundo que despertava mais medo do que a presença barulhenta do inimigo. Era como se o campo de batalha tivesse parado no tempo. E aos poucos, essa percepção começou a se transformar em inquietação, depois em suspeita e, finalmente, em coragem suficiente para verificar o que estava acontecendo. Um pequeno grupo de soldados de Jerusalém desceu com cautela. Cada passo era dado com o coração acelerado, com a pressão de quem sabia que qualquer movimento errado poderia significar morte. Eles caminharam em direção ao acampamento inimigo sem saber se seriam atacados, emboscados ou capturados. Mas à medida que se aproximavam, percebiam que algo impossível estava diante deles. As tendas estavam intactas, as armas estavam no lugar, os escudos alinhados, mas os corpos estavam imóveis. Centenas, milhares, todos deitados como se tivessem adormecido e nunca despertado. Não havia sinais de luta, não havia sangue derramado pelo chão, não havia indicativos de que uma batalha havia acontecido. Era como se a vida tivesse simplesmente cessado de uma só vez. Quando o primeiro soldado de Jerusalém tocou o corpo de um guerreiro assírio e percebeu que ele estava morto, um silêncio ainda mais forte tomou conta do grupo. Então, outro fez o mesmo, e outro. Todos mortos. Todos. O acampamento inteiro. Um exército tão numeroso que havia aterrorizado Jerusalém por dias estava ali, derrotado sem uma única espada ter sido levantada. A cena era tão impressionante que nenhum daqueles homens conseguia encontrar palavras. Eles olhavam tudo com olhos arregalados, tentando entender algo que simplesmente não podia ser compreendido pela lógica humana. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade e, em poucos minutos, o que antes era desespero começou a se transformar em espanto e depois em algo ainda mais poderoso: reverência. O povo começou a sair de suas casas, aproximando-se das muralhas, ouvindo os relatos que chegavam sem acreditar. Como isso era possível? Como um exército inteiro havia sido destruído sem barulho, sem batalha, sem invasão? A resposta era clara para qualquer um que respirasse fé. Deus havia agido. Não era apenas uma vitória, era uma intervenção divina tão precisa, tão grandiosa e tão silenciosa que seria lembrada por gerações. Ezequias, ao saber da notícia, sentiu algo percorrer seu corpo como uma onda. Não era incredulidade, era reconhecimento. Era o entendimento imediato de que a palavra de Deus havia se cumprido exatamente como havia sido prometido. A cidade que esperava pela própria ruína agora testemunhava o poder absoluto de um Deus que não precisa de batalhas humanas para derrotar inimigos. O peso que ele carregara nos ombros começou a se dissipar, não porque o perigo havia desaparecido, mas porque Deus havia provado que ele estava no controle desde o início. Senaqueribe, o rei que ousou desafiar o Deus vivo, teve sua derrota decretada sem sequer perceber o momento em que ela chegou. Seu exército, aquele que ele acreditava ser invencível, jazia imóvel sob o amanhecer que revelava sua fragilidade. Ele não viu o anjo, não ouviu passos, não ouviu batalha, mas viu com seus próprios olhos o resultado do toque divino. A derrota mais humilhante de sua vida não veio por meio de outro exército, mas pelo próprio Deus a quem havia zombado. Aquele amanhecer seria mais lembrado do que qualquer vitória que ele pudesse conquistar.
porque ele testemunhava uma verdade inegociável. Ninguém desafia o Senhor sem enfrentar suas consequências. Jerusalém, ainda tremendo, enfim percebeu que as noites mais escuras são frequentemente o prelúdio dos milagres mais impossíveis. O povo se abraçava, chorava, agradecia, tentava compreender o que havia acontecido, mas no fundo, todos sabiam. O impossível havia sido escrito naquela noite. O campo de batalha que adormeceu e nunca acordou era a prova viva de que Deus continua sendo capaz de agir de formas que nenhum inimigo consegue prever. E aquele amanhecer marcaria para sempre o dia em que o céu moveu forças invisíveis para defender aqueles que clamaram por ele. A manhã que enterrou o orgulho dos reis. O amanhecer daquele dia carregava um silêncio estranho, diferente de todos os outros que Jerusalém havia vivido durante o cerco. Era como se o ar estivesse mais pesado, como se algo tivesse se deslocado no mundo espiritual e agora repousasse sobre a terra. Os primeiros raios de luz iluminavam lentamente os muros da cidade, revelando as sombras longas que a noite deixara para trás. Os vigias subiram as torres como faziam todos os dias, esperando ver o mesmo cenário que tinham visto ontem e anteontem. O acampamento assírio vivo, ativo, intimidante. Mas naquele dia, o que eles viram arrancou o ar de seus pulmões. O campo inimigo estava imóvel. Não era o tipo de silêncio que acompanha soldados descansando. Era um silêncio que denunciava a ausência, um vazio tão profundo que ultrapassava o entendimento humano. Os soldados assírios não se moviam, não erguiam bandeiras, não acendiam fogueiras, não organizavam fileiras, não conversavam, não respiravam. A vida havia deixado aquele lugar, e ela havia deixado de maneira tão completa, tão absoluta, que a mente humana demorou alguns instantes para compreender o que estava diante dos olhos. Era como se o tempo tivesse parado para registrar um único momento. O momento em que a arrogância humana encontrou o fim determinado por Deus. Os vigias chamaram outros homens para confirmar o que estavam vendo. Alguns esfregaram os olhos, outros se aproximaram mais do muro para ter certeza de que não estavam sendo enganados pela luz da manhã. Mas a cena era real. E quanto mais a claridade avançava, mais os detalhes se revelavam. 185.000 soldados estavam deitados no chão, imóveis, como um exército que havia sido interrompido no auge da confiança. Não havia sinais de luta, não havia sangue espalhado, não havia danos, apenas corpos. Um exército inteiro silenciado pela mão invisível do céu. Dentro da cidade, a notícia começou a correr como fogo sobre palha seca. Primeiro um, depois outro, depois dezenas, depois centenas. Pessoas se reuniam nas muralhas perguntando umas às outras se aquilo era verdade, se o impossível realmente havia acontecido. Homens que haviam chorado de medo agora choravam de incredulidade. Mulheres que haviam perdido o sono por longas noites agora levantavam as mãos em gratidão. Crianças, sem entender completamente o que viam, percebiam o alívio estampado nos rostos dos adultos. A cidade que esperava sua própria ruína agora via diante de si um milagre tão grande que nenhum ser humano poderia reivindicar a autoria. O orgulho de Senaqueribe havia sido enterrado naquela manhã. Não havia mais discursos arrogantes. Não havia mais afrontas. Não havia mais soldados marchando com confiança. O rei assírio, que declarara que nem o Deus de Israel poderia salvá-los, agora se encontrava diante de uma derrota tão humilhante que ecoaria por gerações. Ele havia subestimado o único Deus vivo, e sua derrota era a prova incontestável de que o poder humano não se sustenta quando colide com o propósito divino. Ezequias, ao saber do que havia acontecido, não correu para as muralhas para celebrar. Ele se ajoelhou. Seu corpo desabou em reverência diante da grandeza de Deus. Não havia orgulho em sua postura. Não havia vaidade, não havia autoglorificação. Havia apenas reconhecimento. Ele sabia que aquele livramento não nascera de sua liderança, nem de sua força, nem de sua estratégia. Aquilo era obra exclusiva do Senhor. O Deus que ele buscou no templo, o Deus para quem ele estendeu a carta em lágrimas, o Deus que parecia silencioso durante a noite,
havia respondido com poder absoluto. A cidade inteira começou a perceber que o silêncio de Deus nunca significa abandono. Aquela manhã era o testemunho vivo de que o tempo dele não falha. Enquanto todos acreditavam que o fim estava próximo, Deus preparava um começo novo. Enquanto o inimigo planejava destruição, Deus preparava restauração. Enquanto as pessoas temiam, Deus trabalhava. E esse é um dos mistérios mais profundos da fé. Deus age no invisível em silêncio, até o momento em que sua intervenção precisa se tornar incontestável. O amanhecer que enterrou o orgulho dos reis também reacendeu a fé de uma nação. Aquele dia não seria lembrado apenas como o dia em que o exército inimigo caiu, mas como o dia em que Deus mostrou que sua palavra nunca volta vazia, que suas promessas são irrevogáveis e que sua proteção não depende de circunstâncias, mas de sua fidelidade eterna. Quando o sol se ergueu completamente no céu, Jerusalém olhou para o vale abaixo e viu a prova absoluta de que Deus havia lutado por ela. E naquela manhã, a cidade compreendeu algo que mudaria para sempre a forma como veria Deus. Quando ele decide agir, nenhum exército permanece de pé. O Deus que vira histórias quando ninguém está olhando. Jerusalém despertou para um cenário que ultrapassava qualquer compreensão humana. O acampamento inimigo estava silencioso, completamente imóvel, como se o tempo tivesse sido interrompido durante a noite. Os vigias, ainda sonolentos e com o coração acelerado, tentavam entender o que estavam vendo. O sol começava a iluminar o vale, mas nenhuma trombeta assíria ecoava, nenhum soldado se movia, nenhuma ameaça se aproximava. Aos poucos, conforme a luz se espalhava, a cidade percebeu que estava diante de um milagre tão grandioso que nenhum ser humano poderia ter realizado. O exército poderoso que cercava Jerusalém havia sido reduzido a silêncio absoluto, e a cidade, que acreditava não chegar ao amanhecer, agora testemunhava a vitória mais inesperada de sua história. Enquanto o povo tentava compreender o que havia acontecido, um entendimento profundo começava a se formar dentro deles. A libertação não tinha vindo de dentro das muralhas. Ela não tinha surgido por causa da força de seus guerreiros, não tinha brotado de estratégias, não tinha se manifestado por meio de alianças, nem dependido de esforços humanos. A salvação tinha vindo de fora, vinha do céu, vinha de uma ação invisível que ocorrera enquanto eles dormiam, enquanto choravam, enquanto se desesperavam, enquanto acreditavam que o fim era inevitável. E essa percepção foi como um sopro fresco sobre almas pressionadas por tantos dias de medo. Deus havia intervindo, e ele o fez de uma maneira tão cuidadosa que ninguém poderia reivindicar mérito, glória ou participação. A verdade é que havia um nível mais profundo naquilo que estavam testemunhando. Deus não apenas livrou Jerusalém da destruição. Ele estava revelando que sua intervenção nunca depende do que vemos. Na maioria das vezes, o céu trabalha no silêncio. O céu age enquanto achamos que nada está acontecendo. O céu se move no invisível, alinhando situações, desmontando ataques, frustrando planos inimigos, preparando respostas que só serão percebidas quando o tempo certo chegar. E esse tempo nunca é determinado pela pressa humana, mas pelo propósito divino. Deus vira histórias no escondido e somente depois revela o resultado diante dos olhos de todos. Ele age quando ninguém mais acredita, quando ninguém mais espera, quando todas as possibilidades se encerram. Ezequias, ao contemplar o cenário, sentiu um peso diferente em seu coração. Não era o peso do medo, nem o da responsabilidade desesperada. Era o peso da revelação, um peso leve, porém profundo. Ele entendeu que, enquanto ele chorava, Deus trabalhava. Enquanto ele se sentia incapaz, Deus preparava uma resposta. Enquanto ele orava segurando uma carta de afronta, Deus determinava o fim de um exército que parecia invencível. Esse entendimento produz um tipo de paz que não pode ser descrita com palavras. É a paz de saber que o controle nunca esteve nas mãos dos homens, mas nas mãos do Criador. É a certeza de que Deus não espera o momento ideal, segundo nossa lógica, mas intervém exatamente quando sua glória será mais evidente. Em cada esquina da cidade,
As pessoas começavam a murmurar com espanto e reverência. Não havia pânico, apenas admiração. A vitória era tão improvável que muitos demoraram a acreditar. E essa incredulidade não vinha de falta de fé, mas do impacto de perceber que Deus tinha ido muito além do que qualquer um poderia imaginar. A salvação veio de um modo tão extraordinário que os mais jovens, os idosos, os soldados e as mães sabiam que aquele dia seria lembrado por gerações. Jerusalém não sobrevivera ao cerco por sorte, nem por acaso, nem por erro do inimigo. Sobrevivera porque Deus decidiu intervir, e essa decisão se tornou o ponto de virada da história. Esse é o tipo de intervenção que revela algo fundamental sobre o caráter de Deus. Ele não age apenas quando tudo está bem. Ele se manifesta justamente quando tudo está caindo. Ele não aparece quando há força. Ele aparece quando a força acabou. Ele não transforma histórias dentro do conforto. Ele transforma histórias dentro do caos. O que aconteceu naquela noite era a prova viva de que Deus trabalha quando ninguém está olhando, porque é no invisível que ele alinhava a vitória que será revelada no visível. E esse princípio não pertence apenas ao passado. Ele atravessa séculos e continua verdadeiro hoje. Há batalhas que não parecem ter saída. Há situações que parecem prestes a desabar. Há noites que parecem intermináveis. Mas é justamente nessas noites que Deus trabalha com mais profundidade. A intervenção divina no acampamento assírio não apenas salvou Jerusalém. Ela ensinou ao povo que Deus é o mesmo em todas as gerações. Aquele que muda destinos em silêncio continua escrevendo histórias que desafiam a lógica humana. Aquele que derrotou um exército inteiro sem levantar uma espada continua sendo o mesmo que acalma tempestades internas, derruba inimigos invisíveis e coloca fim a ameaças que nunca descobriremos completamente. Porque o milagre não está apenas no que Deus faz, está também no que Ele impede que aconteça. Jerusalém precisava ver aquilo, e talvez você também precise. Ver que Deus trabalha no invisível quando tudo parece perdido. Ver que Ele responde quando ninguém acredita que há resposta. Ver que Ele vira histórias quando o tempo humano anuncia o fim. Ver que Ele permanece no controle, mesmo quando nossa visão está limitada pela dor. O que aconteceu naquela noite não foi apenas um ato de justiça, foi um ato de amor. Um amor que defende, que guarda, que resgata, que intervém e que vira a página no exato momento em que a esperança parece ter se apagado. Esse é o Deus que vira histórias quando ninguém está olhando, e Ele continua fazendo isso hoje. O Deus que ainda luta por você. Quando a madrugada finalmente se afastou e a primeira luz tocou a terra, Jerusalém despertou sem saber que estava prestes a testemunhar um dos momentos mais impressionantes da história humana. Os vigias começaram a subir as muralhas como faziam todos os dias, mas naquele amanhecer, seus passos eram marcados por uma tensão diferente. O silêncio que vinha do lado de fora não parecia natural. Era um silêncio que assustava. Um silêncio que carregava algo inexplicável. O ar estava parado, como se o tempo tivesse segurado a respiração. E quando os olhos deles alcançaram o acampamento assírio, o impacto foi tão profundo que a cidade inteira jamais seria a mesma depois daquele instante. Diante deles não havia movimento, não havia gritos, não havia soldados marchando. O maior exército daquele tempo, preparado para destruir Jerusalém, estava prostrado no chão, completamente imóvel. 185 mil homens, fortes, treinados, armados, confiantes, agora eram apenas um silêncio absoluto sobre a terra. Não havia sinais de luta, não havia marcas de batalha, não havia resistência, apenas a evidência incontestável de que Deus havia agido de forma direta, poderosa e impossível de ser atribuída a qualquer força humana. O amanhecer revelou aquilo que ninguém viu acontecer, a intervenção divina mais silenciosa e devastadora já registrada. A notícia percorreu a cidade como um fogo que se espalha sem controle. Pessoas corriam pelas ruas sem acreditar no que ouviam. Rostos que horas antes carregavam medo, agora brilhavam com espanto, alívio e reverência. Mães abraçavam seus filhos com lágrimas nos olhos,
Soldados caíam de joelhos nas muralhas. Anciãos erguiam as mãos ao céu em gratidão profunda. A cidade que havia esperado pela própria ruína, agora respirava vida novamente. O peso que havia pressionado o peito de cada pessoa se dissolvia diante da realidade de que Deus havia defendido seu povo com uma força que nenhum inimigo poderia conter. Ezequias, ao ouvir o relato dos vigias, sentiu seu coração estremecer. Ele não correu ao palácio, não procurou generais, não chamou conselheiros. Ele correu ao templo. Ele sabia de onde vinha aquela vitória. Ele sabia o que tinha acontecido. Ele sabia quem havia agido. Naquele momento, a oração que ele havia derramado diante de Deus encontrou sua resposta de forma tão contundente que nenhuma dúvida poderia sobreviver. A resposta não veio por meio de aliados, não veio por meio de guerra, não veio por meio de força humana, veio diretamente do céu. Veio da fidelidade de Deus, veio da promessa que ele havia feito, e Deus nunca volta atrás quando promete. O povo não apenas viu a vitória, eles sentiram a presença de Deus pairando sobre a cidade como um manto de proteção. Aquele amanhecer ensinou uma verdade que ecoaria por gerações. Quando o inimigo desafia Deus, a resposta nunca falha. Quando a ameaça ultrapassa o território da alma, Deus intervém de uma maneira que cala toda a arrogância humana. Quando a aflição parece maior do que qualquer possibilidade, é exatamente aí que o céu se curva para mostrar que nenhum poder deste mundo pode superar a vontade do Senhor. Mas há algo ainda mais profundo que essa história revela. Deus não agiu porque Jerusalém era forte. Ele não interveio porque o povo era impecável. Ele não respondeu por causa da perfeição humana. Ele agiu por causa da fé quebrada, da entrega sincera, da oração que veio do fundo do desespero. Deus não exige que você seja perfeito para intervir. Ele exige que você seja honesto com Ele, que você abra o coração, que você reconheça sua fraqueza, que você entregue aquilo que você não pode carregar. Foi isso que mudou o destino daquela cidade, e é isso que continua mudando destinos até hoje. Porque o Deus que agiu naquela noite não mudou. O Deus que enviou seu anjo para defender Jerusalém continua ouvindo aqueles que clamam. Continua respondendo quando tudo parece perdido. Continua lutando por aqueles que não têm mais força para lutar. Continua intervindo onde ninguém mais pode intervir. Ele continua silencioso enquanto prepara o impossível, continua agindo quando você pensa que ele se afastou, continua movendo o invisível enquanto você tenta sobreviver ao visível. Essa história não é apenas sobre um exército que caiu. É sobre um Deus que permanece de pé. É sobre um Deus que honra seu nome. É sobre um Deus que transforma ruína em livramento. E, principalmente, é sobre um Deus que ainda luta por você. Quando o inimigo tenta roubar sua paz, Deus vê. Quando a ameaça toca sua fé, Deus se levanta. Quando você se sente cercado por dores, pressões e impossibilidades, Deus se move no invisível, preparando um amanhecer que revelará aquilo que hoje você não consegue enxergar. Por isso, não se engane pelo silêncio. Não se deixe intimidar pelo tamanho do inimigo. Não acredite na mentira de que Deus abandonou você. Se há uma verdade que esta história grita ao longo dos séculos é esta: Deus nunca deixa sem resposta aqueles que o buscam com o coração sincero. E assim, como ele virou o destino de Jerusalém em uma única noite, ele ainda pode transformar a sua história quando tudo parecer perdido. Porque o Deus que enviou um anjo naquela madrugada continua sendo o Deus que envia socorro nos dias mais sombrios da sua vida.